Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai encarar um cenário para resolver uma vulnerabilidade de um software. Antes de mais nada, esse software, essa vulnerabilidade foram descobertas e divulgadas pelo Gabriel Pato, que é um hacker ético. Muitos de vocês já devem conhecer ele do YouTube, ele tem um canal gigante, faz vídeos excelentes. Então, recomendo antes de mais nada passar lá no canal dele e olhar esse vídeo. Tá super completo, fala sobre a vulnerabilidade, quais os passos ele executou para achar essa vulnerabilidade, as brechas. Então, um conteúdo excelente e muito útil para vocês para entender esse vídeo que eu estou trazendo aqui. Então a ideia aqui é complementar um pouco o vídeo dele, falando um pouco do aspecto arquitetural do sistema, claro, imaginando algumas coisas, a gente não tem acesso aí a detalhes internos, mas tentando fazer um desenho aqui da arquitetura que eu consiga imaginar que o sistema tem e também sugerir alguns pontos que resolveriam essa vulnerabilidade. Claro que essa vulnerabilidade do sistema, desse software, já foi resolvida pelo reporte do próprio Gabriel Pato. Então aqui a ideia é mais de forma didática trazer essa visão arquitetural e também esse aspecto de como resolver esse problema de cybersecurity. Então vamos lá para o board entender algumas coisas. Então para começar aqui, trouxe uma imagem inclusive do próprio vídeo do Gabriel Pato, uma arte muito bacana que exemplifica três principais componentes que essa solução, esse produto teria, né? Primeiro é o uso de um celular, onde a gente teria um aplicativo para o uso do usuário final mesmo. Um servidor, ou seja, um back-end ali, onde você vai ter várias funções, controles acontecendo na nuvem, não sei onde roda isso, mas um servidor que vai controlar isso. E aí os dispositivos aqui, vamos tratar como dispositivos IoT, né? Que seriam as chopeiras ali, as torneiras de chopp, enfim, como ele é instalado em campo e pode ter vários tipos, né? Mas é o dispositivo na ponta que vai se comunicar com o servidor, com esse back-end, que vai fazer o meio de campo ali com esse aplicativo desse software. Então essa é a primeira visão que a gente tem aqui. Vou trazer alguns passos que ele trouxe no vídeo lá, só para contextualizar, para vocês relembrarem. Lembrando que vocês têm que assistir o vídeo lá para entender 100%. Mas qual que é o problema, qual que é a vulnerabilidade, como que isso foi encontrado, né? Lá ele mostra que ele baixou o aplicativo e fez uma decompilação, ou seja, conseguiu extrair o código-fonte desse aplicativo. Então, primeira coisa é isso, né? Se você tem uma aplicação onde o usuário tem a capacidade de extrair o código-fonte dela, você já tem que tomar muito cuidado, porque nesse código-fonte pode ter coisas valiosas que estão suscetíveis a ter gente olhando, ter gente investigando para tentar entender teu código, tentar buscar alguma vulnerabilidade, enfim. Claro, o aplicativo lá tem várias funções que se comunicam, fazem várias coisas, mas o ponto que ele explorou mais aqui foi ver como que ele conseguiria liberar acesso à torneira, à chopeira, né? E aí ele encontrou esse código que se comunica através de TCP numa porta específica. Então esse é o primeiro ponto. Tem um endereço, tem uma porta TCP que faz a comunicação ali para a liberação da torneira. Encontrando, ele tentou se conectar. Então ele se conectou através do NCAT aqui com o endereço e a porta 48090. O servidor respondeu Identify yourself para ele mandar alguma coisa. Ele mandou um oi só para testar, né? E recebeu uma mensagem de erro já apontando que teve uma falha ao parsear o JSON. Esse aqui é outro problema de segurança já, né? Porque o servidor não deveria ter exposto uma mensagem falando que ele não conseguiu parsear o JSON, porque isso já abre uma margem de ataque aqui que o que eu tenho que mandar é um JSON. Aí o Gabriel Pato, no próximo passo, deu mais uma olhada no código do aplicativo e viu que ele precisava mandar algumas coisas para se identificar. Quais eram elas? Uma propriedade identifier
como user, um identity, que é o ID do usuário, um private token fixado, hard-coded aqui, tá? Ponto de atenção, hard-coded, e o usuário final ali consegue baixar o aplicativo, decompilar ele e ter acesso a isso. Então, red flag aqui. E um target, que depois lá ele mostra que seria o endereço da máquina de chopp. Qual é a torneira que eu quero liberar, qual que é o target que eu quero liberar, né? No próximo passo, sabendo dessas informações, ele se conectou lá com a Anycat novamente e mandou um JSON com o que era esperado. Identifier user, identity, ele colocou um código 2, então ele chutou um código aqui. Então ele fez um ataque aqui de impersonation, né? Ele está tentando se passar por um usuário qualquer, chutando um ID. Esse ID poderia ser numérico, poderia ser um identificador único, né? Um GUID, enfim. Passou o token privado que era fixo no código. E o target, ele pegou um MAC address de uma máquina que ele tinha acesso lá perto, né? Então, aqui seria destino da liberação, né, da conexão ali que ele está querendo fazer para liberar a torneira, liberar a chopeira. E recebeu um welcome, ou seja, está liberado, está dentro. O que ele teria que fazer, próximo passo? Ele descobriu também no código que tinha que mandar um command open tap, né? Abrir torneira, né? E aí recebeu um evento tap opened, né? Então, ou seja, liberada ali a torneira. E com isso conseguiu aí utilizar um usuário que não era ele e liberar uma torneira, possibilitando que ele retirasse o chopp. Então, basicamente foi esse os passos que ele traz lá, claro, com muitos mais detalhes, muito mais legal, e o passo a passo de como ele foi descobrindo isso, né? Mas basicamente foi isso. Aqui o ponto, a gente vai tentar desenhar como que provavelmente funciona essa arquitetura, quais são os componentes que a gente tem ali, algumas relações entre esses componentes e como que a gente poderia desenhar essa relação entre dispositivos, desde o celular com o dispositivo chopeira barra torneira, e como que o back-end poderia garantir alguma segurança ali, evitando esse ataque aqui de impersonation, onde você pudesse chutar um número de usuários, se passar por outra pessoa, consumir os créditos daquela pessoa, retirando em qualquer local que você esteja próximo de um dispositivo, próximo de uma chopeira daquela empresa dona daquele sistema. Para começar, a gente vai começar aqui pelo nosso client, né? Então aqui a gente tem, vamos pôr aqui como client, que é nada mais, nada menos do que o celular, né? A aplicação, o app. Já vamos desenhar também aqui nosso back-end, que existe sim um servidor, né, que está controlando isso. Esse back-end, assistindo lá o vídeo do Gabriel Prato, vocês vão entender que o cliente aqui, o celular, se comunicava tanto com uma API, tanto com um servidor TCP. Então, o back-end é composto de duas aplicações, no mínimo, ali que falam protocolos diferentes, né? Então, vamos desenhar aqui esses dois separados. Então, vou colocar aqui o nosso API HTTP. Aí, podendo usar HTTPS, enfim, né? E o outro aqui, nós teríamos server TCP. Beleza. Para que era usado a API HTTP? Para entrar no aplicativo, logar no aplicativo, você olhar saldo, navegar basicamente na aplicação. Então, vamos imaginar aqui, desde o início, aqui já pensando na segurança, né? Em como a gente poderia começar a ter um processo seguro, como que a gente poderia fazer o cadastro. Vou colocar aqui então uma setinha, e aí a gente teria o cadastro, que é feito antes da pessoa começar a consumir, etc e tal, né? E esse cadastro aqui, como que eu faria ele? Com usuário, senha, teria tudo normal. Uma forma de aumentar a segurança nesse caso, principalmente quando você
ver aplicações de banco, aplicações que requerem uma segurança maior, mas seria opcional, talvez, para não exigir tanto do usuário ali, apesar que dá de fazer isso de uma forma fácil, seria registrar o celular confiável, né? Registrar os teus dispositivos confiáveis. Como que você poderia fazer isso? No próprio momento do cadastro, você pega algumas informações do próprio celular, né? Pede ali um segundo fator de autenticação para comprovar que você está naquele celular mesmo, etc. e tal. Então, você pode registrar algum ponto único, algum ID único desse celular, um MAC address, enfim, alguma informação. Aí tem várias formas de fazer isso. Mas, enfim, cadastro com um dispositivo confiável. Por que isso? Depois que a gente for fazer uma operação, ele vai aceitar operações de retirada aí de chopp, por exemplo, apenas de dispositivos confiáveis. Mas se eu quiser cadastrar um segundo dispositivo confiável, como que eu faria? Aí isso teria mais um processo para fazer, uma liberação ali. Então, por isso que talvez se torne um pouquinho... eu tenho que ficar liberando dispositivos. É um passo a mais, mas traz mais segurança. Teria que testar para ver se isso tem uma boa aceitação aí nesses tipos de aplicativo, né? Só trouxe como um plus. Qual que é o segundo ponto que o cliente faz com a API aqui? Ele faz login, correto? Então, nesse login, o que a API HTTP aqui, no momento do login, tem que retornar para essa aplicação? O que eu estou falando, pessoal, é imaginando algumas coisas, tá? Porque no vídeo lá não tem muitos detalhes, então a gente está montando a nossa aplicação aqui. Não necessariamente tem nada a ver com a arquitetura que é usada no sistema exposto lá no vídeo do Gabriel Pato, tá? Então aqui é desenhando, fazendo a nossa arquitetura aqui. Então, como resposta desse login, eu receberia, claro, mandaria o login, né, com o usuário e senha, com as credenciais, no momento de entrar na aplicação, no aplicativo, e aí eu receberia um token que vai ter informações sobre o meu usuário, sobre tempo de expiração desse token, alguns outros dados, e depois a gente passa aqui mais detalhes sobre esse token, tá? Mas basicamente é um token que tem expiração com o tempo de sessão ali da sua aplicação, do seu aplicativo. Então ele vai ficar logado um tempo. Depois que você deixou inativo ali, ele vai expirar e tem um tempo ali natural que ele vai expirar, que aí você vai ter que se logar novamente na aplicação. E no celular fica muito fácil isso, porque você tem biometria, você tem recursos aí que não precisa ficar digitando várias vezes, né? Enfim, mesmo que tivesse, tem como salvar assim, enfim, né? Então não é um problema isso aqui, e isso já começa a tornar bem mais seguro. Então, um token de sessão que expira, né? Expiração curta. Principalmente eu teria essas interações aqui com a API em termos de segurança, né? Cadastro/segurança. Tem outras aí que não é nosso intuito aqui mencionar. Mas e aí, qual que é essa do server TCP? Antes de mais nada, eu vou desenhar o outro componente aqui, que é a nossa chopeira, o dispositivo, que é o nosso dispositivo na ponta, digamos assim, né? Então, vou ter vários desses espalhados aí por diversos bares, centros, enfim, locais, né? Então, a gente tem o server TCP, tem a chopeira, o dispositivo e tem o cliente. Lá no vídeo ele mostra que a parte da aplicação do app que vai se comunicar com a chopeira é via TCP. Ele identificou isso nos testes dele. Então, o que provavelmente acontece aqui? Antes de mais nada, essa chopeira tem um QR Code aqui, onde você escaneia ela, você com a tua aplicação, com o teu aplicativo, e você vai obter o endereço dela, muito provavelmente aquele MAC address, né, que é o target. Primeiro ponto aqui, eu não sei se ficou claro no vídeo ou o quê, mas eu entendi que esse QR Code, ele é um QR Code estático, ou seja, com uma única informação, sempre a mesma informação com o MAC address. Então, como que a gente poderia melhorar já essa parte da segurança? Como é uma chopeira que é um dispositivo inteligente, eletrônico, tem um display, tem como ficar isso dinâmico, não é um papel colado com o QR Code, né?
eu tenho um display onde eu posso escanear o QR Code, eu poderia tornar esse QR Code dinâmico. Então, de tempos em tempos, esse QR Code nesse dispositivo vai se renovando, criando códigos únicos que fica muito mais difícil de alguém, sem estar perto do dispositivo, descobrir qual que é o código para se comunicar com essa chopeira, tá? Mas aí pode vir a pergunta, tá, mas como que eu vou descobrir que esse código vai ser o target, vai ser o endereço dessa chopeira? Então, na minha interpretação, que poderia ser criado aqui antes de mais nada, é que a chopeira sempre tem que estar conectada com esse servidor TCP. Então, vou colocar aqui, definir aqui que ele vai se conectar via TCP na porta, por exemplo, 48000. E é uma ação de conectar /login. Antes de mais nada, a gente tem que esse dispositivo sempre tem que estar online, tanto para funcionar, né, porque eu não posso fazer com que um dispositivo offline funcione, seja liberado para o usuário, porque ele não tem como se comunicar com o meu back-end, validar saldo, enfim, ver se o usuário pode consumir, etc. e tal, beleza? E aí a questão do QR Code dinâmico poderia ter um código embarcado aqui, ou simplesmente um próprio comando que é enviado aqui para o servidor TCP de tempos em tempos, falando aqui para renovar QR Code, né? Vou colocar como renovar QR Code, mas é renovar o target, né? O endereço dessa chopeira. E aí o server TCP responderia aí com um novo código já registrado num banco de dados, já vinculado àquele MAC address desse dispositivo, só que o que ele expõe para o usuário não é o MAC address da chopeira, é um código temporário, certo? E aí esse vínculo do MAC address com esse código recém-gerado fica escondido dentro do back-end aqui, dentro do banco de dados, enfim. Então, nesse renovar, a chopeira poderia mandar o seu MAC address falando, ó, sou a chopeira MAC address tal, estou querendo renovar o meu QR Code. E aí receberia e mostraria esse QR Code aqui no visor dela aqui para ser escaneado de tempo em tempo. A gente vê esse tipo de tecnologia em próprio Internet Banking e de alguns bancos também. Quando você vai tentar escanear, se passa muito tempo, ele muda, né? O próprio WhatsApp também, web, tem essa tecnologia. Beleza. Dito isso, a gente já teve mais uma camada aqui que aos poucos vai tornando difícil a vida de um hacker, né? Mas beleza, vamos lá. Agora o cliente está com a aplicação aberta, já se autenticou, já recebeu o token. Agora ele chegou lá na frente da máquina, escaneou o QR Code e ele vai querer se servir, ele liberar. Então, o que a aplicação app faria? Ele manda, então, comando aqui, ele se conecta num servidor TCP, antes de mais nada, né, que foi identificado lá no vídeo lá que eu já comentei. Então, ele faz um comando de conectar /login, um TCP na porta 48090, que era o que estava no vídeo lá, né? Vamos usar a mesma porta para exemplificar aqui. Então, ele vai se conectar nessa porta, vai mandar um login, que é aquilo que a gente já viu mandando aquele JSON, certo? E aqui está o ponto principal. A superfície de ataque explorada foi aqui. Conectar no server TCP e mandar um JSON com informações que eram facilmente descobertas com um ID chutado, fazendo um impersonation attack ali, se passando por outro usuário. Então, como que a gente mitigaria isso? Primeiro de tudo o ID do usuário pode até ser enviado nesse JSON, mas de outra forma, na minha opinião. Além do mais, aquele token fixo que estava dentro do código do app não pode acontecer. É um token basicamente que, imagino eu, era ele que estava sendo validado no back-end para saber se ele tinha autorização ou não para liberar uma torneira, para fazer o uso de uma torneira. Então, o que seria utilizado nesse ponto? Esse é basicamente a resolução da vulnerabilidade seria aqui, tá? Então é importante focar nessa parte. Então vamos criar aqui
as informações que a gente mandaria, né? Identifier, baseado no vídeo lá, né? Identifier user. Aqui, provavelmente, por que é usado um identificador user? Porque o lado da chopeira provavelmente também se conecta, né? E aí eles fizeram o mesmo modelo de JSON para se conectar da chopeira no server TCP. Então, provavelmente existe um identifier device, chope, device, alguma coisa assim. Então, identifier user. Aqui nós temos também, se quiser colocar o identity como user ID, até pode colocar, mas eu não recomendo, tá? Eu recomendo fazer o quê? No próprio token que foi gerado no momento da autenticação do app com a API HTTP, você manda no lugar daquele private token, que antes era fixo, agora você vai mandar aquele user session token, certo? Que é dinâmico, que expira, que não é fixo, certo? E aí o target seria duas opções aqui. Se quisesse manter do jeito antigo, com o MAC address fixo de cada máquina, seria aqui o MAC address da chopeira. Se não, poderia ser o código dinâmico da chopeira que vai sendo mudado lá naquele QR Code que eu mostrei. Então, seria vou colocar chopeira code aqui, né? Seria o target, que aí sim seria validado lá no back-end. Mas beleza, mas o que teria nesse user session token? O que é importante ter nesse cara? Então, vamos colocar aqui token, né? Claro, poderia ter várias coisas aqui, a gente está fazendo algumas opções. Então, dentro desse token, teria um user ID, phone ID, que é de qual dispositivo se conectou, para a gente depois conseguir cruzar essa informação e saber se é um dispositivo confiável previamente cadastrado na conta do usuário. A gente teria uma expire date, né? Então a data de expiração. E aí, essas informações que seria o payload do token seriam assinadas com token signature, ok? Então a gente teria isso aqui dentro do token. Lembrando que se alguém tentar forjar esse token trocando alguma dessas informações, a assinatura muda. Então acaba que ela já começa a ser inválida. E como que é feita essa assinatura? De diferentes formas dentro do back-end, isso vai ser assinado utilizando uma chave simétrica, assimétrica, aí tem várias formas de fazer. Então, por exemplo, um exemplo muito claro de geração de um token desse tipo é o próprio JWT. Né? A gente tem esse formato aí. Então a gente teria aqui User ID, Phone ID, data de expiração e a assinatura do token, que garante que ele não possa ser forjado. E se ele for alterada alguma dessas informações aqui, ele vai começar a ser inválido. Então vamos fazer as ligações aqui, certo? Então, no momento de conectar esse token aqui, ele vai ser utilizado. E aí, eu vou ter esse token aqui, certo? Que representa esse token aqui, tem essas informações, né? Esse user session token. Então, ele tem essas informações e eu vou mandar para onde? Para o meu servidor TCP aqui embaixo. Agora sim, com um token dinâmico que expira, enfim, que eu tenho um tempo ali para ser validado. O que esse servidor TCP vai fazer? Ele vai se comunicar com, sei lá, como no back-end, pode ter várias formas, pode se comunicar direto com o banco, pode chamar a própria API aqui da aplicação que é utilizada para outras coisas, para fazer coisas do tipo, vamos lá, o que ele pode fazer de relação aqui? Validar os logins, recebendo esse token, validando se a data de expiração está ok, aí pegando o Phone ID, o User ID, batendo para ver se aquele dispositivo é daquele usuário, é um dispositivo confiável. Ele consegue validar saldo, então ele tem que, após o login, tem que validar se o usuário tem saldo para consumir, né? Isso vai estar guardado ali
nos créditos que ele foi adicionando no app. Por enquanto é isso. Depois uma outra parte eu adiciono aqui, só para não confundir. Beleza, vai validar saldo, vai validar os logins. Validado, pronto, agora sim o cliente, o app está pronto para se servir, né? Para abrir a torneira, liberar a torneira para se servir. Aí aqui, só como um plus, é óbvio que esse server TCP ele tem que ter um mecanismo de reservar, né, barra liberar torneira ou chopeira, né? Por que isso? Porque se eu tenho um usuário que acabou de se autenticar falando que quer usar determinada torneira da chopeira ou da chopeira se ela tiver só uma torneira, eu tenho que criar um lock aqui para falar, estou reservando porque determinada pessoa já reservou para se servir, né, para não causar conflito aí de várias liberações ao mesmo tempo e aí não saber de quem descontar depois do saldo. Tendo esse mecanismo, aí sim, aqui a aplicação, né, o dispositivo, né, o app, vai mandar um comando, que é o que estava no vídeo lá, comando tap open, que é o comando que vai liberar a torneira. E aí sim o server TCP já criou esse vínculo desse cliente com aquele dispositivo, e aí ele vai mandar para o dispositivo liberar, né? Então, comando tap open. Liberado a torneira, o cliente se serve, e aí está se servindo. Aí, provavelmente embarcado nessa chopeira, tem alguma inteligência que fala, a partir do momento que ele parou de se servir, começou a se servir, tá saindo ali o chopp, parou de se servir, vou esperar X segundos, sei lá, 2, 3, 5 segundos, e aí vou assumir que ele acabou de se servir, que ele só quer aquilo, né? E aí ele, né, esse dispositivo tem que enviar aqui para o server TCP o quê? Enviar o total consumido. Aí ele pode enviar, né, mls, enfim, aí depende da regra de negócio ali, o que ele vai mandar. E nesse momento o próprio dispositivo já pode fechar a torneira ou, sei lá, talvez o server TCP mande outro comando falando assim, comando tap close, por exemplo, né? Aí tem várias formas de fazer. Beleza? Só lembrando, no momento que o dispositivo aqui manda o enviar total consumido, eu vou ter mais uma interação do meu server TCP com a minha API HTTP, que é o que? Eu tenho que enviar o consumo para que eu possibilite cobrar esse usuário, faça o cálculo da cobrança e calcule o quanto de saldo foi consumido daquele cliente e notifique aquele cliente. Pelo que a gente viu no vídeo, essa notificação também acontecia através do server TCP. Então, provavelmente, eu não sei se essa inteligência está diretamente aqui, se ele fala com a API ou não, isso a gente não tem como saber, mas no fim das contas, tem um retorno lá para a aplicação com um resumo do consumo, né, do que foi consumido basicamente. Está aqui o resumo do consumo. E beleza, a partir daqui terminou o ciclo que o usuário faz, acabou todo o fluxo que ele tinha que fazer. Então começou desde o cadastro, a gente se preocupando ali com registrar o celular confiável, ter mais esse nível de segurança, aí fazer o login, receber um token com uma data de expiração curta, certo? Utilizar esse token aqui para sim se comunicar com o server TCP, se conectar, fazer login. A gente falou aqui de detalhes do token, né? Como criar um token seguro. E lembrando, esse token poderia ser de diversas formas. Criar um token que tenha as informações autocontidas nele com uma assinatura. Tem a questão de performance, né? Então ele é criado, ele vale por um tempo e ele pode ser reutilizado naquele tempo sem ficar batendo no banco para validar. Então ele também é performático e seguro ao mesmo tempo. E aí, passando para o server TCP, esse token gerado na hora do login da aplicação, né, do aplicativo, e aí faz toda
a relação ali com a chopeira, reservando a torneira, passando aí os comandos de abrir torneira, fechar torneira, enfim. E também a questão do QR Code lá no dispositivo, na chopeira, na ponta, que pode ser regerado de forma cíclica ali, né, de tempos em tempos, não expondo o endereço fixo, tipo um MAC address. Também seria uma forma de melhorar isso. Muito bem, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse formato, onde a gente analisou, montou uma arquitetura possível aí do software, mostrou como resolver essa vulnerabilidade, como adicionar várias etapas que vão dificultando, né, vão deixando mais seguro, dificultando a vida aí do hacker. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, dá um like aí no vídeo e compartilhe com o seu amigo aí que curte esse assunto de hacking, como resolver vulnerabilidades, visão de arquitetura de um sistema. E não se esqueça, sugira aí mais conteúdos, deixa aí nos comentários coisas novas que você quer ver aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!